Pessoal, tudo bem? Pessoal, falando um pouquinho dentro de saúde mental, hoje a gente vai conversar um pouco sobre suicídio, né? Um tema que é um pouco mais delicado, né? Essa conversa, mas é um bate-papo mesmo, né? Só a gente vai dando continuidade aí na nossa matéria, como nessa questão que a gente está fazendo sobre uma revisão, né? Porque a grande maioria, todos vocês acho que já tem nota em saúde mental. Mas eu só queria deixar em aberto aqui, caso vocês. Acho que a gente vai ter mais umas 2 aulas. Eu sei que no dia 30/10 a Priscila vai estar ministrando uma prova, vai utilizar uma das aulas, né? Mas caso queiram, tá? Seja necessário algum tema, alguma dúvida, gente, vocês podem me mandar no privado, eu vou respondendo, tá? Espero que tenham gostado da matéria, né? A gente faz sempre com carinho, tá? Para a gente falar de suicídio, né? O suicídio ele pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando o meio pelo qual ele acredita ser letal. Pessoal, a pessoa que comete o suicídio, ela não quer na realidade dar fim na sua vida, mas sim ela acha que com esta atitude ela vai dar fim a um momento de dor, uma angústia, uma revolta, uma situação que está muito enraizada com ela, e que ela acredita que naquele momento ela consiga extinguir essa dor através desse ato. Então, o suicida, ele é uma pessoa que realmente às vezes está passando por um momento muito difícil, né? Então, assim, qual que é o nosso papel? O nosso papel é de sempre, lembra que eu falei para vocês dentro de saúde mental, e quando a gente trata de pessoas que tá com esse peso, com essa angústia, muitas das vezes a gente precisa estar ouvindo essa pessoa, né? Por que momento ela está passando? O que está acontecendo? Então, assim, saber ouvir é primordial. Lembra? Eu já falei isso na nossa outra aula, né? Saber ouvir, porque às vezes a gente vai julgar o que a pessoa não é o que ela menos precisa. Ela precisa ser ouvida de uma forma que possa ser entendida, porque é um momento que ela está passando, um momento muito difícil, tá bom? Então, o suicídio ele é definido então desta forma, né? Pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, né? Ele que mesmo que acaba fazendo, cuja intenção seja a morte, tá? De forma consciente e intencional. Ele acaba tendo essa atitude pela prerrogativa que ele acredita que ele vai pôr fim a uma dor que ele já venha sentindo há muito tempo. Então, e essa dor, ele muitas das vezes ele vai relatando no dia a dia dele, no cotidiano, tá? Estima-se que mais de 2.000 pessoas vêm a óbito por suicídio ao dia em algum lugar no mundo, e que para cada indivíduo que morre por suicídio há aproximadamente 20 pessoas com ideações suicidas. Então, para cada indivíduo que morre, a gente sabe que tem mais 20 pode ter pensado, pode ter passado pela cabeça, ou até às vezes tentar, ou porque gente, às vezes o que acontece muito e que não é relatado e acaba existe subnotificação, tá? Então, assim, muitas das vezes pessoas às vezes não atribuem, não traz à tona isso, porque ou a família tem vergonha. Muitas das vezes acidentes de carro que não tinha nenhuma, talvez não, mas como que aconteceu esse acidente? Então são situações que às vezes o próprio indivíduo
acabou causando e acaba não, isso não acaba sendo relatado, é subnotificado. Então essas subnotificações são bem expressivas, né, relacionado ao suicídio. Então muitas das vezes pessoas às vezes não são relatados, não são notificada e não entram para a estatística como suicídio, entra assim como outras causas, né? Outras, até mesmo questão de envenenamento, questão de acidente, como eu pontuei para vocês, e dentre outros, né? Que às vezes acabam sendo subnotificados. As pessoas não notificam, então esse número não entra para a estatística. Às vezes o número poderia ser bem maior do que o divulgado, tá bom? De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, cerca de 8 mil mortes ao ano se deve ao suicídio, e que implica em um suicídio a 40 segundos. Esses dados são de 2018, mas provavelmente já tem alguma alteração aí, tá bom? Mas essas são, de acordo com essa estimativa, né, cerca de 800 mil mortes ao ano se deve ao suicídio. E aquilo que eu falei, a cada 40 segundos no mundo, tá? A cada 40 segundos, uma pessoa está tentando, né, vai tirar tirar a própria vida, tá? Do total de mortes por suicídio, ele supera o total de mortes por suicídio, ele supera a soma de todas as mortes causadas por homicídios, acidentes de transporte, guerras e conflitos civis. Isso segundo um artigo, tá, de 2015, tá? Então assim, um total de é um número muito grande, né? Se a gente se a gente comparar com homicídio, com acidentes, com a questão da guerra e conflitos, a gente tem um número muito elevado de total de morte por suicídios, tá? Então vamos lá, pessoal. O comportamento suicida também fazem parte do habitualmente do comportamento suicidas, os pensamentos, os planos e as tentativas de suicídio. Então, pessoal, fazem parte, tá? Não só porque, como que eu falo assim, os pensamentos, os planos e as tentativas. Porque você concorda comigo? Se é lógico, a gente não vai estar, mas se houve o pensamento, existe já, né, uma idealização ali. Se houve um plano, porém que ele não deu certo, né? Então é aquilo que eu falei. Se a gente sabe que a pessoa já teve esse pensamento, se ela já relatou essa vontade, olha aí, lembra da chavinha que a gente tem que ficar ligada ali? Para entender por que eu tenho uma pessoa ali que ela já tá me dando uma dica nesse pensamento. Houve um plano, vamos dizer assim. Porém, mesmo que ele seja que ele não deu certo, essa pessoa também a gente tem que estar muito atento, porque ela já tentou um suicídio, né? Como ele fala aqui, teve algumas tentativas, teve outra tentativa. Então assim, essa pessoa não é uma pessoa para a gente parar, pensar e começar a olhar de que o quão essa pessoa pode estar sofrendo. Não é hora de chamar essa pessoa para conversar, seja ela um amigo, seja ela alguém que trabalha próximo da gente, seja ela quem for, né? Então a gente tem que cada vez mais ficar atento. Às vezes o colega, né? A gente não sabe. Então dentro da família. Então assim, quando existe a tentativa, quando existe o plano, quando existe o pensamento, a gente são pessoas que a gente precisa estar atentas, tá? A gente precisa estar atenta sempre, porque pode acontecer em algum dado momento ela realmente voltar essa tentativa e ser assertiva, tá? Então, e é aquilo que eu falei que eu trago para vocês, gente. As pessoas sempre vão dando ideia, vão dando indício.
Ah, minha vida não tá boa. Ah, eu ando muito desanimado. Ah, são coisas muito fortes assim que ficam numa constante. Então assim, às vezes as pessoas elas vão dando dica. Então a gente prestar atenção, tá? Porque a gente pode nesse momento, de repente, começar a ouvir essa pessoa, tentar fazer uma inversão ali para que essa pessoa ela consiga vislumbrar um mundo diferente, né? Que ela consiga e você entender de repente qual que é esse problema que ela está passando naquele momento, né? Eu acho que isso é muito importante, tá bom? Uh, o suicídio é uma questão complexa e por isso os esforços de prevenção necessitam de coordenação, colaboração entre os múltiplos setores da sociedade, tá bom? Que aqui a gente pode incluir a saúde, a educação, o trabalho, entre outros setores da sociedade. Pessoal, lembra que eu falei? É todo mundo falando a mesma língua. Né? Então, é assim, a gente, cada um, o qual é o grande problema, gente? Eu acho que vocês vão passar por isso em algum momento, talvez. Vocês vão passar. O grande problema da pessoa que tenta o suicídio, o grande impacto realmente é o momento dela ser atendida, ela é julgada, ela é massacrada às vezes. Ah, por que não tentou com coisa mais forte? Nossa, dessa vez, da próxima você vai. Então, assim, são situações que não precisa, gente. Aquilo que eu falo sempre para vocês. Depois que você verbaliza, não tem retorno. Se você tá ali, o seu papel ali é de cuidar, principalmente na questão, a gente está falando dos profissionais da saúde, ter esse olhar diferenciado, porque não cabe julgamento ali naquele momento. Não dá para julgar, não pode, tá? Então assim, quando você é agressivo nessa sua fala, quando você aponta, quando você fala, por que não tomou uma dose maior? Agora vem dar trabalho. Você percebe? Aquela pessoa ela já está num momento difícil. Ela já está passou por uma situação difícil para chegar até aqui, nessa situação. Ainda ela chega, ela é julgada, né? Ela é de certa forma massacrada, como algumas pessoas dizem. Então, assim, este não é o momento, porque essa pessoa ela precisa de amparo, de atenção, de escuta, tá? E de deixar as coisas acontecerem de uma forma mais tranquila, para que ela não se sinta mais julgada, porque senão ela pode tentar novamente, gente. E às vezes vai tentar, se você falar, não, mas o médico falou, o enfermeiro falou, outra pessoa falou, alguém falou que eu devia ter tentado mais forte, agora eu vou tentar. Então, assim, não é esse momento. Ela precisa de um apoio, ela precisa de um auxílio, tá bom? Quando a gente fala de colaboração, saúde da educação, então, assim, quando a gente fala da educação, principalmente, o que a gente traz aqui quando a gente vai ressaltar e quando a gente começa a falar, quando tem campanhas, quando a gente fala do Setembro Amarelo, quando a gente traz para vocês informações, a gente está tentando mudar, tentando fazer o papel como educador para que a gente possam criar e vislumbrar pessoas diferentes no cuidado deste tipo de situação, tá? E a educação ela está muito voltada com esse papel importante deste cuidado, né? De divulgação, de campanha, de alerta. Gente, eu sempre falo, a gente é alertando que a gente vai, sabe? É prevenção, tudo isso está muito ligado. É isso que vai fazer o diferencial lá na frente. É isso que vai ser transformador no cuidado com o paciente, tá? O trabalho também, a pessoa ela tem um suporte, né? Por isso que eu falo, muitas vezes os colegas de trabalho, a gente ouve, fulano tá acontecendo isso, tá mais cabisbaixo, tá acontecendo aquilo, falou que tem intenção suicida. Gente, a gente fazer
dentro do trabalho ter uma união maior, sabe? Dar alerta, sabe? Ter encaminhamento, seja qual tipo de trabalho for, para cuidar dessa pessoa, para ter uma atenção ampliada, uma visão mais abrangente daquela situação e daquela pessoa, para dar um direcionamento ao cuidado que se deve ter com ela, né? A partir da fala, às vezes, tem então são sérias, são várias coisas que a gente pode estar fazendo no dia a dia que vai dar diferença no todo, tá bom? Entre outros setores da sociedade, a sociedade como um todo, né? Nós vivemos numa sociedade, pessoal, isso é uma opinião do Adão, tá? É que julga muito, né? Que tudo, vai, julga, a gente acaba julgando o outro, acaba falando, acaba, né, tentando achar que aquilo ali que é o mais correto, mas a gente acaba esquecendo de dar o ouvido, de ouvir a pessoa, né? Então isso tudo faz muita diferença no nosso papel como sociedade, tá? A gente realmente ter um olhar diferenciado para o próximo. E tudo isso, aqui a gente está falando de suicídio, mas é de uma forma geral, né? É no nosso dia a dia, na família, no contato que a gente tem com o colega de escola. Então, assim, quando a gente fala de colaboração, é colaboração num todo. Aqui a gente está falando da prevenção do suicídio, mas eu volto a ressaltar, é colaboração no aspecto global, no aspecto geral, para que se possa fazer uma diferença na vida do próximo, né? Então isso é de suma importância, tá bom? Esses esforços devem ser, quando a gente fala, né, de colaboração, de união, esses esforços devem ser abrangentes e integrados, pois apenas uma abordagem não pode impactar em um tema tão complexo como o suicídio. Não adianta só falar, tem um setembro amarelo, que não sei o que, tá. Mas o que eu estou fazendo? Tá? Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer, aquilo que eu falei, né? Participar, às vezes, de campanha, trazer à tona um pouco. Quando a gente faz isso aqui, eu trago até a sala de aula com vocês, a gente está tentando alertar vocês que o problema existe, que o problema precisa ser escutado para poder ter um resultado, e se não um resultado rápido, mas trabalho de formiguinha, né, para a gente fazer algumas mudanças, tá? Então esses esforços devem ser abrangentes e integrados, pois apenas uma abordagem não pode impactar em um tema tão complexo como o suicídio, pois existem diversos fatores relacionados, tá? Tais como, pessoal, aqui que eu vou trazer para vocês a gente está falando dos fatores relacionados das seguintes formas: sócios profissionais, desesperanças, alcoolismo, idade, gênero, substâncias químicas e psicoativas, psicossociais, como a depressão também. Então, todos esses fatores, eles são fatores relacionados, né? Como que é o viver, né, nessa sociedade, como que é o meu lado profissional, como eu desenvolvo, né, quando a gente fala dos sócios profissionais, como que é esse meu, como que eu enxergo isso e como que eu motivo às vezes a pessoa, né? Então, assim, tudo isso está muito relacionado, porque às vezes a desesperança vem porque acho que eu falei isso em sala de aula, porque às vezes a pessoa faz, ela se sente desmotivada. Sabe aquela coisa de não ser enxergado? E a gente vai até falar um pouquinho aqui, que às vezes isso cai na questão porque a gente fala um grande número de suicídio na área da saúde também, né? Então, assim, o porquê disso, né? O quanto que isso às vezes se torna difícil, né? Porque às vezes a pessoa se sente desmotivada.
tá? Desesperança. Às vezes a pessoa ela não sente confiança, não sente esperança em tocar um projeto, não sente esperança, não vê nenhuma luz lá na frente, porque às vezes se sente desanimada, às vezes, muitas das vezes, esses são alguns dos fatores. Alcoolismo. Mas às vezes, por que eu chego no alcoolismo? Lembra que eu falei para vocês dos gatilhos? Às vezes alguma coisa está por trás, tá? Por que eu fui buscar no álcool? Por que eu fui buscar? O que está me desmotivando, tá? Questão da idade. Muitas das vezes, gente, não é fácil envelhecer. Não é. Você é julgado. Ih, ó o tiozão, olha não sei o que. Pessoal, a gente tem que sim que ter muito foco, muita determinação, porque existe essa mudança. E essa questão da mudança da idade, a questão desse impacto que tem, esse peso, às vezes pode ser um dos fatores relacionados. Nossa, eu tinha tanto isso, eu fazia isso agora. Mas assim, como que a gente ajuda? A gente tem outras possibilidades. A gente tem um novo mundo, a gente tem uma nova busca. São novas coisas que vão acontecer daqui para diante, tá? Então, assim, são situações que a gente pode sim se motivar, tá? Questão de gênero, né? Questão de gênero, a gente tá muito relacionado, às vezes, dependendo da situação. Cada um de nós, a gente pode ser o que quiser, da forma que quiser, onde que quiser, viver do jeito que quiser. Eu acredito muito nisso. Só assim a gente vai fazer a diferença, né? E aí a gente sabe que às vezes entra o julgamento. Porque fulano gosta disso, porque fulano faz isso, porque você quer daquele jeito, porque o outro é assim, porque aquele é assado. Tá? Deixem as pessoas viverem. E que elas vivam da forma que elas gostam. Que elas se sintam bem do jeito que elas são, fazendo o que gostam. Tá? Então, é ter esse olhar diferenciado. Eu volto naquela questão do julgamento, porque não dá pra gente ficar julgando, né? Porque cada um de nós tem suas peculiaridades, cada um gosta de viver a vida de uma forma. E isso sim faz a diferença. Tá? Então, assim, evitar a questão do julgamento, tá? Então, assim, se eu não gosto de tal situação, ponto final. Eu não gosto. Se eu não gosto de fazer isso, eu não gosto. Mas eu não preciso ficar criticando, não preciso ficar julgando, não preciso ficar malhando. Eu toco a minha vida adiante. Eu vou ser sim. Principalmente vocês da área da saúde, nessa situação, vamos ouvir o porquê disso e tentar ajudar da melhor forma possível. Substâncias químicas e psicoativas também são fatores relacionados, né? Volto naquela questão do gatilho de novo para vocês, tá bom? Que são alterações que acontecem o que as substâncias psicoativas fazem? Lembra que eu falei lá em psicotrópico? Então elas vão fazer alterações de funcionamento da mente, acabam utilizando as drogas psicoativas, elas têm essa possibilidade, né? Então, quando isso, são fatores que podem estar relacionados, porque eu tenho alguma alteração no funcionamento da mente. Aqui a gente também tem fatores psicossociais, como a depressão, né? O que leva à depressão? Aquilo que eu falei são N gatilhos. Não tem uma fórmula mágica, mas sim são N gatilhos que podem sim estar levando a questão da depressão, tá bom? Pessoal, esse primeiro momento aqui tá acabando, tá? Eu já vou gravar esse vídeo, volto a fazer o próximo videozinho para vocês, pra gente encerrar este assunto, tá bom? Então aqui fica a dica, a gente sempre tem um olhar, ouvir muito, né? Para poder ter um resultado mais lá na frente, né? Para a gente poder ajudar esse paciente. Então, assim, a melhor forma que a gente tem é conseguir
ouvir. É ouvir mais do que falar, né? Para poder tentar solucionar e ajudar essa pessoa que está passando por esse momento, tá bom? Então a gente já volta aí daqui a pouquinho para um próximo vídeo, tá bom? Obrigado.